Que a paz seja convosco. Bom dia, povo de Deus. Que Deus o abençoe a todos, dá uma manhã de paz, de saúde, né? De amor, de prosperidade espiritual em cada vida mais e mais. Eu começo esse dia falando da palavra, né? Aí, para quem fazer a pergunta, o dia começa com oração, sim. Mas graças a Deus eu já orei, né? E já organizei algumas coisas aqui. E eu estava meditando aqui na palavra que eu possa ler dessa manhã. A gente vai ler o livro de Romanos, o capítulo 8, o versículo 38 e o 39, né? Que é uma palavra de reflexão, uma palavra que a gente precisa muito se enquadrar nela, né? Eu gostaria de ler, assim, do primeiro até o 39, mas ela é muito grande. Mas as pessoas que querem ler em casa, né, meditar realmente aí nessa palavra, é bom ler o texto todo. Mas eu vou resumir para que o vídeo não fique muito grande, né? Eu vou estar resumindo. Então, diz assim no versículo, é o Romanos 8, o versículo 38 e 39. Nos diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para mim, para o meu entendimento, essa palavra, ela não precisa nem ser recitada, né? Nem ser recitada. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos largar tudo pelo amor de Deus. Então, quem não fizer isso, não será digno dele. Nós temos que ter o nosso Senhor Jesus em primeiro lugar de nossas vidas. Hoje, os dias são maus, como diz a própria Bíblia, né? Eu leio bastante naquele livro de 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo do 1 até o 5. Eu sempre leio aquilo ali, porque, né, eu aprendo muita coisa. E então, nós não podemos deixar que nada, quando fala nada, não precisa nem citar coisas algumas, né? Não poderá separar nós do amor de Deus. Porque se nós se separar do amor de Deus, como que vai viver a nossa vida? Como que a gente vai levar o restante dos nossos dias? O que me chama a atenção é que muitas das vezes a gente está em uma cama de hospital. Mas a gente está lá sofrendo e está chamando por quem? Por Deus. Por que chama por Deus? Porque só Deus para nos livrar daquela dor, daquele leito, né? Então, eu vejo que tem pessoas que nem conhecem direito a palavra de Deus, como eu também não conheço muito, né? A minha experiência é pouca, eu estou cada dia tentando me aperfeiçoar em algumas coisas, mas Deus tem dado vitória e está dando certo. Eu não estou dizendo aqui que eu sei nada, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nada. Nós lemos o que conta os profetas desse livro, né? E a própria Bíblia diz que nós temos que crer nas histórias deles, né? Porque são histórias reais. Então, é isso. Eles viveram experiência com Jesus, o que Jesus falou para eles, como foi tudo. Então, nós temos que crer e aprender daqui. Porém, a gente tem que ter muita vigilância. A gente, hoje em dia, a Bíblia diz que primeiro vigiai, né? Você vê quanta vigilância tem um valor. Um valor que, se a gente for olhar para os olhos humanos,
a gente vai dizer que é um valor maior do que uma oração. Por quê? Porque a palavra vigiar vem primeiro do que orar. Mas sabemos que os dois são compatíveis, né? As duas palavras têm poder. No entanto, vigiar. Primeiro eu tenho que olhar, tenho que pensar antes de falar. Eu tenho falado coisas, né? Eu não estou aqui dizendo que sou impecável, nem que sou melhor que ninguém, não. Jamais falaria isso. Mas o que eu falo, a maioria das coisas eu penso. Eu penso porque muitas das vezes eu não falo por ironia, nem por uma vingança, porque tem pessoas que falam por vingança, né? Porque a vingança vem do rancor, do ódio, né? Da maldade. E eu costumo, porque toda a minha vida eu ouvi e me calei. Toda a minha vida eu ouvi e me calei. Só que a gente tem um certo limite. Eu me apego bastante também nas palavras que está no livro de Provérbios, né? Se não me falha a memória, no livro de Provérbios, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Deus sabe que nós temos limite. Deus sabe que nós somos carne, somos falhos, ser humano, né? Na verdade, se a gente for olhar para dentro de nós, a gente não vale muita coisa, não. O que vale da gente é ser limpo de coração. Às vezes eu fico observando que tem pessoas que cantam aquela música, né? Que quer ser limpo como Naamã. Querer é fácil, né? Dizer eu quero é muito fácil. Mas o difícil é a prática, né? A prática do que diz que quer. Porque muitas das vezes você fala que quer porque você vê que é um louvor. Mas é um louvor que você está cantando ali, você concorda, mas você não vive aquilo ali. Você não procura se esforçar para pôr em prática aquilo dali. Então, como Jesus se irou, quem somos nós, né, para ser a pedra? Então, eu às vezes falo, mas eu falo em cima da verdade, onde eu vejo que eu tenho razão de falar. Não quero que ninguém cubra meu erro, não vou cobrir erro de ninguém, tá entendendo? Então, é desse jeito que devemos aceitar a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que quem ama, corrige. E pelo simples fato de eu ser pequena, de eu não ser nada, não significar nada aos olhos de alguém, não quer dizer que é para alguém chegar em mim e pisotear, fazer o que quer. Faz, né? Faz como tem feito. Mas bota na mente uma coisa, que isso não pode durar para sempre. Vai chegar uma hora que eu vou ter que falar alguma coisa. Agora, eu vou pensar antes de falar. Eu vou falar em cima daquilo que você me falou. Mas não querendo ser a certa, querendo ter razão. Primeiro olhando dentro de mim, onde é que eu estou errada. Eu olho tanto que às vezes eu pergunto para alguém, eu tenho uns amigos assim de confiança, que eu conto a minha história, né? E pergunto, fulano, eu quero saber, na sua visão, pelo que você conhece da palavra de Deus, onde é que eu estou errando aqui? Me diz, porque eu gosto de ser consertada. Eu gosto de saber onde é que eu estou errando. Porque onde eu estou errando, eu vou procurar não errar mais. Porque se a mulher adúltera foi perdoada por Jesus, ele disse para ela o quê? Para que ela seguisse e não pecasse mais. Então, aquele erro que eu cometi, eu vou me arrepender. Vou dizer para o Senhor que eu me arrependo daquilo que eu fiz. E aquilo que eu fiz, eu não vou voltar a fazer mais. Ainda que eu venha errado de novo, mas vai ser em outra situação não planejada. Uma situação que o povo, a humanidade é errante. Mas a gente não pode também ouvir, emprestar os nossos ouvidos para o inimigo. Porque o intuito de muitos hoje é destruir as amizades. Então, ninguém vem para mim falando de alguém e eu vou lá, ou vou inchar, né, a cara, ou vou logo soltando as palavras que não agrada a Deus com aquela pessoa, acreditando no que a outra me falou. Eu não vi, né? O povo tem um ditado assim, que o coração não vê, o que o olho não vê, o coração não sente. Então pronto, eu não vi, então eu fico na minha. E eu vou orar, vou apresentar a Deus. Deus está vendo tudo. Então, é desse jeito. Muitas das vezes você tá aí, né? Mas tem alguém lá
falando para o seu pastor, para o seu irmão, que você está assim assado e cozido, mas vai ver se realmente a certeza é essa. Vai ver quem é essa semente que está destruindo, tentando desconstruir a amizade de você com alguém. Se é a semente do trigo ou se é a do joio. Então, essas coisas não me tira da presença de Deus, não, viu? Vou logo dizer a verdade, assim, eu me abato muitas vezes porque eu acho que nós, seres humanos, é um para ajudar o outro, é um para ter união, concordância com o outro, porque não existe dois deuses, só existe um. O mesmo Deus que é pai de um é pai de todos. O Senhor, ele diz que ama todos pecadores, ele só aborrece o pecado. Todos os pais humanos também assim. A gente ama nossos filhos, mas nossos filhos às vezes erram tanto que a gente não vai amar o erro deles, e nem devemos, né? Então, eu não sei muito, assim, recitar palavras, mas eu sou de meditar e tentar, né? E botando aquelas coisas em prática da maneira em que eu possa, né? Eu gosto muito de estar me corrigindo. Não estou dizendo que, como eu já falei, não estou dizendo que sou perfeita, nem gostaria de ser, viu? Eu gostaria de ser, porque a melhor coisa é você ser limpo e puro de coração. Graças ao meu bom Deus, essa parte aí eu sou. Eu não tenho maldade com ninguém. Mas não quer dizer que se você me dizer, você vai levar 20 anos me falando, me acusando, me apontando. Vai chegar uma hora que a minha carne não vai resistir. Eu vou ter que dizer umas coisas para você se colocar no seu lugar. A mesma coisa sou eu. Se eu fizer isso com alguém, vai chegar a hora que alguém vai ter que chegar para mim e dizer algumas coisas para eu me colocar no meu lugar. Aí é onde a gente fala que é a palavra de reflexão. A gente vai meditar, se corrigir, analisar direitinho, porque muitas das vezes a gente quer ser o certo, quer ter a razão, mas a verdade, só quem sabe é aquele que está lá no céu. Ó. Só quem sabe é ele. E nossa própria consciência, que devemos nos examinar a nós mesmos. Então, gente, é uma palavra, não é uma palavra dura. Nenhuma palavra do Senhor é dura. Toda palavra do Senhor é mole. Por quê? Porque é palavra para o nosso bem, é palavra para nos edificar, é palavra para nos ensinar. Nós devemos agradecer ao Senhor, né, por dar essa condição de sobrevivência para a gente nessa terra, porque os dias são maus. E se a gente for levar para o peito, se a gente for, né, agir da maneira que a gente acha que deve agir, o mundo já está bagunçado. E se a gente não vigiar e orar, aí como que vai ficar a situação dessa? Eu não sei nas outras Bíblias, né? Mas eu creio que a palavra de Deus é uma só. Mas a Bíblia diz que nos dias maus, né, nos tempos trabalhosos, e haverá, né, essas coisas. A gente sabe disso. Mas que nós devemos o quê? Se afastar dessas coisas. Então, se alguém chega para você para falar mal de uma outra pessoa, essa pessoa vai chegar para outra pessoa e vai falar mal de você também. Nunca pense que alguém que fale mal de alguém para alguém que não é capaz de falar de você para um outro alguém. A gente chamar um irmão, se desabafar, conversar, né, explicar sobre a nossa situação, ou chegar diretamente à pessoa, falar o que sente, né, tentar se, como eu tenho feito, tentado me explicar alguma coisa. E muitas das vezes a pessoa está tão errado que não enxerga o seu próprio erro e acaba me acusando, acaba não me dando o espaço de ouvir, né, de falar, não quer ouvir, porque já tem na sua própria inconsciência, né? Porque é tipo assim, é como eu sempre falo que sobre o curso de fisioterapeuta que eu fiz, nós aprendemos que nós temos um consciente e um inconsciente. O inconsciente, ele já grava, né, a palavra dura. Assim, já grava automaticamente, ainda que você não queira, mas ela já ficou ali. A pancada que você sentiu foi a dor, então ela doeu. E ela não vai doer por pouco tempo. Ela vai levar um tempo ali doendo, né? Então, assim, tem a palavra consciente, que é onde a gente vai nos reconhecer, nos corrigir, nos examinar onde é que a gente está errando.
E se a gente crê e confia no poder de Deus, no amor de Jesus Cristo, né, na graça, a gente vai procurar consertar os erros e ficar tudo bem. Ficar tudo bem, porque eu não sei para que tanta desunião, tanta desumanidade. Se o ser humano, ele pode ser rico como for, mas ele vai precisar de alguém um dia. O dinheiro dele não vai sair do banco para ir cuidar dele. O dinheiro dele não vai dar vida a ele. Não vai fazer nada, não vai dar salvação à alma dele, não vai levar ele para bom lugar, não vai nada. Não vai mesmo. Por quê? O dinheiro dele vai servir, vai para quê? Para pagar alguém para cuidar dele. Mas será que não precisou de pagar alguém? Mas foi um alguém. Pagou, mas é um alguém. Você, para todos os efeitos, você precisou de alguém. Não foi o dinheiro, o papel que veio de lá e lhe deu um banho, lhe deu um chá, lhe levantou da cama, lhe ajudou em alguma coisa. Então é isso. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Eu agradeço a Deus por todos vocês, né? Apresento o Senhor todas as vidas, todas. Seja elas amiga, inimiga, não importa. Eu apresento a Deus todos, que Deus venha, assim, visitar cada coração nessa manhã. E que nós venhamos, assim, a nos corrigir mais, né? Parar de estar escandalizando o Evangelho de Jesus, porque Jesus, ele é de honra, de glória, né? Ele não é um Deus qualquer para a gente estar ali, né, fazendo o que acha que deve ser feito. Nós devemos honrar o nosso Deus. Nós devemos mostrar para a escuridão, para as trevas, que nós temos um Deus, né? Nós temos um Deus que tudo pode. Então, nós temos que ser testemunhas. Muitas das vezes a gente chega na igreja para contar algo que aconteceu com a gente e diz que aquilo é um testemunho. No meu conhecimento, no pouco conhecimento que eu tenho, aquilo não é um testemunho, aquilo é um milagre que você recebeu, é uma situação difícil ou fácil, não sei, que você passou. Mas ser testemunho é você mesma, é nós mesmos, é nós não mostrar para o nosso vizinho que a gente somos cristãos, que servimos a Jesus, mas que estamos ali quebrando panela dentro de casa, xingando, brigando um com o outro, vivendo mal um com o outro, irmão dentro de igreja se desentendendo por coisas fúteis, coisas, né, desnecessárias, porque reunião de membro, até onde eu sei, é para uma liderança consertar o que está errado, colocar cada qual no seu lugar. Se essa Bíblia é daqui do púlpito, por que ela vem parar cá na cadeira da igreja? Então, um exemplo, né? Um exemplo. Então, que tudo seja consertado na paz, na união, na concordância. Eu acho dessa maneira, né? Então, nós temos que ter o nosso momento ali secreto para a gente nos reunir e nos consertar o que está errado. Não é a gente se frustrar e frustrar os outros e se sentir o certo. Não pode ser dessa forma. Então, ali, aquele povo de fora vai ver, não aquela igreja ali, quando tem uma reunião, ninguém nem sabe o que é que o povo fala. É tudo ali certinho, bonitinho, né? Como sempre o pessoal fala comigo, e com muitos que eu vejo por aí. Aquela casa nem parece que mora ninguém, a casa só vai fechada. Ninguém nem ouve a boca de ninguém. Por que fala isso? Porque a gente se esforça para ser bom testemunho. Porque Jesus, ele foi bom testemunho, diz a Bíblia. Que ele apanhou, ele foi sanguentado até a morte, mas ele foi testemunho. De que maneira? Em que momento nenhum ele disse para Deus que alguém estava fazendo mal com ele. Em momento nenhum ele revidou uma palavra, nem que ele estava certo ou errado. Simplesmente ele disse: Pai, perdoa aquele que não sabe o que fala. Isso é muito lindo, né? O testemunho de Jesus é muito lindo para a gente. Então, quando a gente pensar em frustrar alguém e se frustrar a si próprio, porque tem pessoas que é desequilibrado, né? Aí vai lá, se frustra, alguém faz com que isso aconteça, você se enfraquece, se frustra você, frustra os outros, sai frustrando todo mundo e fica um escândalo. E isso, Deus não se agrada disso. Fica uma coisa feia, né? Então, é isso. O Senhor tem nos ajudado bastante, graças a Deus, né?
que nos tem dado vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e tudo se fez bem, tem se feito bem. E vamos a cada dia procurar unir mais as forças, né? Perdoar, amar. Agora, porém, a Bíblia não dá direito de ninguém continuar onde existe as características que está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Pode qualquer um ir lá, ler e meditar e ver quais os direitos que temos da Bíblia. E assim eu agradeço a Deus mais uma vez, né? Agradeço vocês também que estão aí me ouvindo mais uma vez. Eu estava na virose esses dias, com a virose, a garganta não tá boa ainda, mas eu não posso baixar minha guarda. Eu tenho que saber que Jesus é o autor e consumador da minha fé, e eu tenho que ser forte com voz sem voz, e eu tenho que estar ali adorando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus, né? Eu agradeço a Deus e a vocês por tudo, mais uma vez. Que Deus o abençoe, né? E dá dias e anos, e mais anos, quanto tempo for necessário nessa terra, de paz, de união, de amor a todos. Que Deus o abençoe.